Bom, pessoal, estou de volta para trazer mais análise para vocês, como sempre, vindo aqui todos os dias para trazer análise de mercado e as melhores oportunidades. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai ver o que está acontecendo aí com o Bitcoin, principalmente com toda essa volatilidade e valorização que aconteceu para o dia de ontem e o que pode acontecer ali até o fechamento do semanal. A gente vai ter fechamento semanal muito importante, um fechamento onde pode trazer aí muita volatilidade para a gente ou continuando dentro daquela região onde a gente vai ter boas oportunidades. E a gente vai ver também o que está acontecendo com as altcoins. A gente tem aí algumas altcoins se valorizando bastante, como por exemplo o Ethereum, que subiu muito e recuperou praticamente toda a queda que aconteceu aí por decorrer dessa semana. E a gente vai ver aí onde que estão as oportunidades também, tá bom? Vamos lá, vamos para análise, vamos entender aqui o que está acontecendo com o mercado, principalmente o que está acontecendo aqui com o Bitcoin. É sempre muito importante, antes de falar de qualquer altcoin, a gente analisar primeiro o Bitcoin. Ver o que está acontecendo aqui com o Bitcoin para depois a gente ir para as altcoins, tá bom? E já trago de início aqui para vocês que o Bitcoin está praticamente seguindo aquela nossa análise que eu venho mostrando aqui para vocês há alguns dias. Faz alguns dias que eu venho falando para vocês sobre a possibilidade do Bitcoin lateralizar dentro dessa região até o início do próximo ano. E a partir do próximo ano a gente ter um rompimento e valorização com isso. Por quê? Porque a gente está bem próximo ali do final do ano e geralmente o mês de dezembro é o mês onde o mercado estagna, institucional está em clima de férias e o mês de novembro já está acabando. Então, o mês de novembro a gente tem um pouco mais de volatilidade, para o mês de dezembro a gente ter ali um mês de estagnação, geralmente, não é via de regra, tá bom? E com isso, a gente já tem o mercado mostrando essa possibilidade pra gente. O mercado já está lateralizando dentro dessa região. A gente ainda tem um pouco de volatilidade ainda pelo que vem acontecendo com o mercado cripto. Só que é um detalhe muito importante aqui, tá? Observe que a gente teve para o dia de ontem o Bitcoin encontrando aquela nossa região de resistência, ou seja, existe a possibilidade para até o fechamento do mercado o Bitcoin voltar tudo de novo, tá? Então, ainda continua existindo essa possibilidade do Bitcoin voltar para 35.600. Não descarto essa possibilidade porque o que a gente tem aqui é lateralização. Enquanto não romper nem suporte nem resistência, a gente vai ter o mercado ou o Bitcoin andando dentro dessa região. Porém, para que a gente tenha uma previsibilidade ou para que a gente consiga preceder um movimento de rompimento dessa região de resistência, geralmente eu costumo utilizar times intraday, onde eu chamo de times de antecipação, como por exemplo o gráfico de 4 horas. O que você vai observar aqui no gráfico de 4 horas? Primeiro, o que o Bitcoin vem formando aqui dentro dessa região de lateralização. Veja que ele toca na região de resistência, volta, toca em suporte, volta, e ele fica andando dentro dessa região de lateralização. Então você vai observar se ele não vai formar nenhum padrão de continuidade, como por exemplo, o que a gente tem aqui no gráfico de 1 hora, a gente consegue utilizar 1 hora também, e existe a possibilidade dele formar aqui uma bandeira, tá, pessoal? Se ele confirmar essa bandeira que ele está tentando formar aqui nesse momento, e confirmar, é sempre muito importante a gente esperar a confirmação, porque se não confirma a gente não tem o padrão, não tem jeito, tá? E se ele confirmar aqui essa bandeira que ele está formando, a gente pode ter aqui o rompimento. Então, observe o seguinte, se ele romper aqui essa região de 37.640, temos a possibilidade do Bitcoin estar confirmando aqui essa bandeira com possibilidade de valorização para o rompimento dessa lateralização, tá bom? Então a gente vai ficar de olho nisso, porque esse mês de novembro a gente tem muita volatilidade. E o que aconteceu lá para a Binance CZ, na minha opinião, foi algo positivo. Foi resolvido da melhor forma possível. Fiz um vídeo ontem falando para você sobre isso. Muita gente fala de uma forma negativa, mas a resolução de um caso, a resolução de um processo, a finalização de um processo, para mim, é muito importante, porque a gente vai ter um problema a menos no mercado cripto. Vou deixar o vídeo, o link do vídeo na descrição, para que você possa assistir o vídeo onde eu te mostro os pontos positivos da resolução do processo entre CZ, Binance e Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que na minha opinião foi muito importante e positivo, tá bom? Então, a gente já tem um reflexo positivo de tudo isso e o gráfico já mostra pra gente esse reflexo positivo, tá, pessoal? Porque a gente teve a valorização pro dia de ontem. Se tivéssemos uma notícia negativa, os grandes investidores ou as pessoas que movimentam o gráfico, de fato,
não estariam comprando. E veja que a gente teve uma pressão compradora bem significativa. Isso é muito importante estar observando, tá? E ao confirmar aqui essa bandeira, a gente pode ter mais pressão compradora para tentar romper essa resistência aqui dessa região entre 37.700 a 38 mil dólares por unidade. Eu observo ali a região de 38 porque é um número redondo, então acaba sendo uma resistência psicológica também, tá bom? Então a gente vai fazer essas observações aí em gráficos intraday e principalmente aqui no gráfico diário. Mas, na minha opinião, a gente tem uma maior probabilidade de continuar dentro dessa lateralização até o próximo ano, tá bom, pessoal? Então é importante você observar isso aí, tá? Vindo aqui para as altcoins, como por exemplo o Ethereum, a gente teve uma valorização bem expressiva para o Ethereum no dia de ontem. O Ethereum ele rompeu aquela bandeirinha que eu vinha observando e mostrei aqui no canal para vocês, tá? Então a gente teve essa formação de bandeira, houve o rompimento, agora existe a possibilidade de um pullback. Se o Bitcoin continuar caindo e corrigindo para buscar aquelas regiões de fundo, o Ethereum pode vir na região de 2 mil dólares por unidade para formar um pullback ou que a gente chama de reteste para continuar subindo. Próxima resistência para Ethereum, 2.100. E, na minha opinião, se o Ethereum for buscar 2.100, ele não vai buscar para segurar, tá, pessoal? Ele vai buscar para romper. Então, se o Ethereum vier de novo até 2.100, 2.150, ele vai vir para romper e formar um pivô de alta. O que é muito importante a gente estar observando nesse momento, porque essas estruturas podem mostrar para a gente a direção do mercado, tá bom? Então, o Ethereum pode voltar um pouco para formar um pullback, um reteste aqui em 2 mil dólares, para lá na frente ele passar a subir, seguindo a valorização do Bitcoin, para vir buscar resistência em 2.120, para romper e próxima resistência de fato 2.500 dólares por unidade, isso para Ethereum, tá bom? Onde que estão as oportunidades aqui no Ethereum para você que não está posicionado ainda? Aqui no reteste é em 2 mil dólares por unidade, onde você compra parcial, porque mesmo vindo para buscar, para formar um reteste, para formar um pullback, existe a possibilidade de rompimento se o Bitcoin continuar caindo. A gente nunca descarta essas possibilidades, tá? Então, aqui a gente consegue comprar parcial ou estruturar operações para swing trade e position trade para tentar buscar um alvo lá em 2.500, 4 mil dólares e depois 10 mil dólares por unidade, tá bom? Mas se ele não vier até essa região, a gente vai ter oportunidade no rompimento de 2.120. Então, anota essas regiões aí para você não perder a oportunidade, tá bom? Outra altcoin que vai dar oportunidades muito em breve vai ser o Link, tá, pessoal? O Link ele vem formando aqui um padrão bem interessante, isso observando o gráfico diário. Veja que o Link ele pode estar tentando formar uma bandeira. Geralmente, quando a gente tem essas formações, é para pegar impulso para continuar subindo, tá, pessoal? Então, se houver o rompimento aqui dessa bandeira, principalmente com o rompimento desse topo em 15 dólares, a gente vai ter a mesma coisa que já está acontecendo ali no Ethereum e possivelmente a gente vai ter uma projeção de todo esse movimento. A gente teve esse movimento de alta, o mercado repousou um pouco, lateralizou para pegar impulso para continuar subindo, para a partir da confirmação e rompimento de 15 dólares por unidade, a gente tem um impulso até 22 dólares por unidade, tá? Quando a gente vai observar no semanal, veja que a gente tem espaço para subir até mais que isso, tá, pessoal? A gente pode subir até 27, 30 dólares por unidade. Mas isso, na minha opinião, só vai acontecer a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano. Estamos bem próximos aí do final de ano. Então, institucional começa a entrar em clima de férias, a gente começa a ver o mercado estagnando um pouco mais, lateralizando, e quando iniciar o ano, a gente já inicia com essas valorizações, com esses rompimentos e com essas confirmações. Então, por esse motivo, é importante você aproveitar o máximo possível das oportunidades que o mercado vai dar aí para o decorrer desse final de ano, tá bom? Tokens como o AGIX também pode dar boas oportunidades em breve, tá, pessoal? Veja que no semanal o AGIX rompeu toda aquela região de resistência aqui em 26, 27, e se no semanal, no fechamento semanal, o AGIX conseguir segurar acima dessa região de 27, que vai ser um fundo para o AGIX no semanal e possibilidade de uma formação de estrutura para pegar impulso para passar a subir até alta máxima histórica. Tá bom? Próxima resistência no semanal, lembre-se que eu estou observando no semanal. A gente não está falando de uma valorização que vai acontecer em uma semana, um mês. É uma valorização, a possível valorização que vai acontecer no decorrer de meses, tá? Então ele pode vir lateralizando, ele pode formar estruturas para pegar impulso, para passar a subir até a região de alta máxima histórica. Não vai subir em um único dia ou em uma única semana. Eu estou mostrando aqui um possível alvo para o AGIX para o decorrer dos próximos meses, principalmente início do próximo ano.
tá bom? Então a gente tem aqui a possibilidade e a confirmação. Isso, a gente vai ter a confirmação no fechamento semanal, e a partir da confirmação no fechamento semanal, temos a possibilidade de ter uma formação aqui de uma estrutura de alta para um rompimento de resistência em 33. Depois a gente vai ter resistência lá em cima em 44, depois 52, depois lá em cima em 60, 70 centavos de dólar, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você no vídeo de hoje, tá, pessoal? São essas as altcoins que eu estou de olho aí, principalmente para estruturar operações para position trade e swing trade, porque, na minha opinião, no início do próximo ano a gente vai ter uma valorização bem expressiva aí na maioria das altcoins e no Bitcoin, e com isso a gente consegue surfar uma valorização bem interessante em trades também, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui, espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal também para você receber todos os dias vídeos como esse, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, foi!